Amém? Então você que tem a sua Bíblia aí, eu quero que você já vai se preparando. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante. Primeira Coríntios, capítulo 15. Olha aí, Lucão. Coríntios perde até na Bíblia, hein? É só entre nós, Lucão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e este mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Amém? Aleluia. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Eterno Deus e soberano Pai, louvado seja o teu nome. Graças te damos, ó Deus, pela tua fidelidade e pelo teu amor. Graças te damos, ó Deus, porque estamos aqui na tua casa, casa de oração. Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra que é fiel e verdadeira. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor nos amou incondicionalmente. Graças te damos, ó Deus, pela sua misericórdia, que nos alcança, ó Pai, todos os dias. Graças te damos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria trabalhar com você nessa noite, nesse tema, que diz o seguinte: Jesus venceu, e nós também. Amém? Não é uma mensagem, meus irmãos, como que eu posso falar? Dessas que os pregadores querem ficar motivando sempre que você é um vencedor. Mas o vencedor que eu estou falando não é um vencedor como o mundo tem falado. O vencedor que eu estou falando não é como o vencedor, como muitos pregadores têm falado e têm pregado. Eu quero falar sobre uma vitória um pouco diferente. Eu quero falar sobre uma vitória num olhar diferente. Porque, meus irmãos, nós precisamos mudar a nossa visão com referência à vitória. Na quinta-feira nós estávamos aqui na igreja e eu estive ministrando a palavra do Senhor, tive a honra de estar aqui ministrando, e nós falamos um pouco sobre vitória. E eu até comentei com os irmãos que estavam aqui que a mensagem de domingo seria sobre algo muito parecido. Então ali na quinta-feira foi uma prévia daquilo que nós vamos falar hoje. Então você que não veio quinta-feira perdeu.
Meus queridos, participem dos cultos de quinta-feira. É bênção. Eu sei que você tem os seus afazeres, eu sei que você tem a sua vida, mas, irmãos, é rapidinho. É coisa rápida. Participa no nome de Jesus. Deixa de assistir a novela. Deixa de assistir lá as coisas. Vem aqui no culto de quinta-feira. Tem sido bênção, meus irmãos. Quem tem vindo, eu garanto para você que acha que é bênção. Ou não? Ou eu estou enganado? Aleluia! Então participe no nome de Jesus. Então na quinta-feira nós falamos um pouco sobre essa ministração de hoje. Porque o Senhor tem falado algo muito interessante no meu coração, já há algum tempo, referente à nossa visão com relação à vitória. Eu não quero dizer aqui, meus irmãos, que você não é um vencedor. Pelo contrário, a palavra do Senhor nos garante que nós somos mais que vencedores em quem? Em Cristo Jesus. Então seria hipocrisia minha chegar aqui e falar que você não é um vitorioso, porque você é um vitorioso. Mas não é sobre essa vitória que eu estou dizendo, eu quero te mostrar uma visão um pouco diferente. Por exemplo, quem já recebeu a notícia aqui, que chegou a notícia na sua casa, de uma pessoa que você amava muito, chegou a falecer? Foi gostoso? Pelo contrário, né? Creio que, assim como eu, você chorou muito. E aí doeu. Amém? Ou você, se não doeu, meu irmão, é melhor se tratar. Creio que doeu. Meus queridos, quando nós olhamos e analisamos a palavra de Deus, nós começamos a perceber que a nossa visão de vitória está um pouco enganada. Ô louco, pastor, é bem isso. Infelizmente, mas infelizmente mesmo, nós, a Igreja de Cristo, temos olhado somente para as coisas tangíveis, para as coisas que se tocam, que se pega, para as coisas materiais. E não estamos olhando para o espiritual. Não estamos nos importando mais, ou não estando dando tanta importância assim, para o espiritual. Essa praga, essa doença de teologia da prosperidade, tem acabado com a ministração da palavra. Tem feito muitas pessoas escravas de um sentimento egoísta. Tem feito muitas pessoas escravas de um sentimento de querer sempre todas as coisas. Meus queridos, nós temos que olhar a palavra de Deus um pouco diferente nos dias de hoje. Abra sua Bíblia junto comigo, no nome de Jesus, em Hebreus, capítulo 2, é o texto até que eu usei na quinta-feira aqui. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim, eu vou esperar mais um pouco. Estou escutando os xalaps, xalaps, xalaps. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus. E já que os filhos são participantes da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse aqueles que, por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Amém?
É interessante que esses dois textos que nós lemos aqui vai nos mostrar uma vitória diferente daquela que nós estamos acostumados a ficar escutando todas as vezes. Aqui demonstra a vitória que Cristo teve sobre a morte, meus irmãos. A morte não tem mais poder sobre a sua vida. Diz nesses textos que nós lemos que quando Cristo vence a morte, Ele tira a chave da morte de quem? Vocês têm medo de falar, o diabo? Não precisa ter medo não, irmão. Ele não vai fazer nada para você não, fica cegado. Do diabo. Essa chave estava no poder dele. Mas com a morte de Cristo, ele vence a morte e tira do poder do diabo a chave da morte. Essa é a maior vitória, meus irmãos, que podemos ter. Porque Jesus venceu e nós também. Se Cristo venceu a morte, nós também vencemos. Se Cristo venceu o diabo, nós também vencemos, meus irmãos. Eu sei que é uma fase transitória que nós estamos passando aqui nessa terra. Eu sei que vai chegar momentos difíceis na nossa vida todos os dias. Eu sei que a notícia ruim vai chegar na sua porta. Imagina só, você 27 anos de idade, casado, com uma filhinha de 3 anos. Chega a notícia para você, você está com câncer. É notícia gostosa, meus irmãos, de escutar? Não é? Mas, pastor, como ele vai conseguir ser vitorioso numa situação dessa? Eu não preciso nem ficar falando muito, irmãos. Aqui dentro da igreja existem vários exemplos de pessoas que saíram vencedoras contra a luta com o câncer. Por quê? Porque Jesus venceu. E nós também. Nós somos vencedores, meus queridos, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje está à destra de Deus o Pai. Então a chave da morte está na mão de quem? De Cristo. E a vitória que Cristo teve é a vitória que nós devemos começar a analisar de uma forma diferente. A palavra de Deus tem um texto que diz assim, que se eu e você esperarmos somente nesta vida, neste tempo, nessa geração, somos os mais miseráveis dos homens. Irmãos, temos que parar de ser miseráveis. Temos que parar de ser miseráveis nessa geração. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil quando a notícia ruim chega. Mas você tem que ter uma visão como Cristo teve. Ou você acha que ele não sabia o que ele iria passar? A prova disso, meus irmãos, é que quando ele vai lá no Getsêmani, no monte, orar com os seus discípulos, o que acontece com ele? Ele fala assim, o negócio é o seguinte, galera, eu preciso orar. Fica aqui um pouquinho, eu vou me distanciar um pouquinho, porque eu preciso orar. Porque está tenso o negócio. Ele vai orar. Ele ora um pouco, ele volta. Os discípulos estão fazendo o quê? Roncando. Eu imagino Pedro, pescador. Aleluia. Ronco do trovão. Aí eles estavam dormindo. Jesus volta a orar. E aí, Rodrigão? Adria, Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. E ele volta de novo a orar. E ali naquele momento de tensão, porque ele sabia o que iria acontecer com ele,
Diz a palavra do Senhor que ele chama os discípulos novamente e tem uma conversa um pouco diferente. Meus queridos, eu estou com a alma angustiada. E ali Cristo diz a palavra que ele verte sangue pelos poros. De tanta angústia que ele estava sentindo. Ele sabia o que iria acontecer com ele. Mas quando nós olhamos para essa vitória de Cristo na cruz do Calvário, começamos a entender um pouco sobre aquilo que Paulo escreveu ali em Coríntios, e ali o que está escrito em Hebreus também. Ele fala que nós devemos nos preparar, porque isso que nós estamos passando hoje, com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa sociedade, é um período. E todo período passa. Toda fase tem um final, meu irmão. Tudo o que está acontecendo conosco, um dia vai acabar. E Paulo, o interessante é que ele fala uma coisa maravilhosa para a igreja de Coríntios. Fica firme. Olha que interessante. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Ah, pastor, mas eu não aguento mais. Você acha que foi fácil para Cristo? Você acha que foi fácil para os discípulos? Você acha que foi fácil para os apóstolos? Meus queridos, nós não passamos 1/3 daquilo que a igreja primitiva passou. Nós moramos num país que temos a liberdade de pregar o evangelho em qualquer lugar. Moramos numa sociedade onde temos a liberdade de abrir uma porta e congregar em comunidade. Não passamos 1/3 do que a igreja primitiva passou. Mas nós queremos vitória. Nós queremos bênção. Nós queremos as coisas materiais. Nós queremos o carro. Nós queremos a casa. Nós queremos a conta bancária sempre cheia. E deixamos de entender que o propósito de Deus é maior do que todas essas coisas. Meus queridos, eu não estou pregando aqui, o pastor falou que eu não tenho que ligar para as coisas materiais. Não estou falando isso. Você tem que trabalhar sim, você tem que correr atrás sim, você tem que levantar todo dia de manhã e aguentar aquele chefe tenebroso. Você tem que ir atrás, você tem que estudar, você tem que batalhar. E também não estou falando aqui que você não tem que estudar não, que vai cair as coisas do céu, porque não vai, meu irmão. Coisas que caem do céu, chuva. O que mais? Neve. Aqui não, avião de repente, né? Tá amarrado, hein? Você é doido, irmão. Deixa eu viajar primeiro, pô. Depois você fala dessas coisas. Ano passado foi interessante isso aí que você falou. Porque ano passado, alguns dias antes, eu estava na internet vendo algumas coisas. Me aparece um vídeo, Douglas, de acidente de avião. Fez sangue de Jesus, tem poder, irmão. E aí, quando nós estávamos indo de São Paulo para a Espanha para fazer escala, no meio do mar, meu irmão, teve uma turbulência. Eu falei, Jesus, quero ver meus filhos crescer. Aguarda um pouquinho aí, Jesus. Irmãos, eu nunca tinha visto uma turbulência daquela. O bagulho começou a tremer tudo, irmão. Começou a abrir porta daqueles na lateral, daqueles negócios que guarda lá as malas. E eu falei, sangue de Jesus. Você só viu o irmão gritando lá dentro, irmão. Ai, Jesus, os crentes você vê na hora. Né? Até os ateus você vê na hora também, viu? Até ateu começa a falar, meu Deus, meu Deus. Mas, irmãos, nós temos que estar preparados para isso também.
Amém? Como todos sabem, teve uma equipe nossa que foi há um tempo e morreu 2 pessoas. É o risco que a gente corre. Eles pegaram malária lá e morreram aqui no Brasil. Mas são coisas que acontecem. Mas quando Paulo fala sobre essa vitória de Cristo na cruz do Calvário, sobre a vitória de Cristo diante a morte, nós começamos a entender um pouquinho mais sobre os propósitos de Deus para a minha vida e para a sua, nessa geração, nessa sociedade. Amém? Como pastor que nós vamos entender um pouco mais sobre isso? Observando aquele que venceu a morte. Varão valoroso, água abençoada. Observando a vida de quem? De Cristo. Porque houve um processo, houve etapas para que ele vencesse a morte. Ou você acha que de repente, sim, Salabim, Shazam, vencia a morte? Haha! Não foi assim. Houve um processo, houve etapas para que ele vencesse a morte, meu irmão. E a palavra de Deus nos diz o seguinte, Paulo dizendo a seguinte afirmação: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amém? Meus queridos, temos que ter a ousadia dentro de nós de chegar a afirmar que nós somos imitadores de Cristo. O louco pastor, é bem assim. Porque quando nós olhamos a vida de Cristo nessa terra, e é uma coisa que eu falei aqui na quinta-feira, quando nós olhamos para a palavra de Deus ali em Filipenses, do capítulo 2, do versículo 5 em diante, diz que Cristo ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma do quê? De servo. Então isso nós entendemos o quê, meus irmãos? Que as vontades que você tem, Cristo também teve. As lutas que você tem, Cristo também teve. Quem tem unha encravada aqui? Não estou falando que você tem, não, tá? Quem teve unha encravada? Tá bom. Quem já pisou na unha encravada do irmão? Sangue de Jeová, varão. Sangue de Jesus. É engraçado, sabe esse negócio chamado rodapé? Sabe? Feito lá do azulejo? Irmão, aquilo ali foi coisa do demônio, irmão. Aquilo tem um imã para acertar dedinho pequenininho do pé. Estou mentindo? Aconteceu só comigo isso? Sangue de Jesus, irmão, aquilo ali veio de Satanás. Tem um imã para o pé das pessoas. Meus queridos, a mesma dor que você sente hoje, Cristo também sentiu. As mesmas situações que você passa hoje, Cristo também passou. Mas como ele conseguiu ser vitorioso? Vamos olhar para a palavra de Deus. Abra comigo, no nome de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. João 13, 35. Diz assim a palavra do Senhor: nisto conhecerão todos que vós sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Pastor, o que tem a ver ter amor um para com o outro com a vitória de Cristo na cruz do Calvário? Meus queridos, Cristo foi a maior demonstração de amor que já existiu. E Ele aceita essa condição.
ele aceita a sua condição de Cordeiro de Deus, nos amando. E o interessante é que aqui em João 13:35 é palavras de Jesus. Ei, olha para mim. Sabe como as pessoas vão reconhecer que você é meu discípulo? Se você se amar um ao outro. Sabe qual é o problema hoje, meus irmãos? E as pessoas só querem vitória, 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 vitória. E se esquecem de amar. E se esquecem do amor. Se esquecem de amar como Cristo nos amou. Se esquecem. Se o amor fosse algo tido nos mercados, eu garanto para você que estaria em falta nos mercados. Você ia chegar lá na prateleira do amor, não ia ter. Sabe por quê, meus irmãos? O individualismo, o individual tem falado mais alto. Existe um ditado popular muito antigo. Um filósofo um dia diz assim: ema, ema, ema. Cada um com os seus problemas. Eu não ligo para o que você está passando, porque eu quero a minha vitória. Eu não ligo para o que você está chorando, porque eu quero a minha vitória. Meus queridos, daquela porta para fora, as pessoas vão reconhecer que nós somos discípulos de Cristo, se amarmos uns aos outros. A palavra de Deus, ela fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Mas o problema é que nós não seguramos. A nossa língua é afiada. Existe um esmeril. Para quem não conhece, esmeril é uma ferramenta. É uma máquina que dá, como diz Douglas. Douglas manja dessas paradas. Hã? O Hélio sabe. A cara dele. Ele dá, sei lá o nome daquilo lá, corte nas coisas, vamos dizer assim. Desbasta e aí fica aquele, né? Aquele vinquinho assim para quando chegar no corte, meu irmão, corta que nem uma maravilha. Existe um esmeril, irmão, nas igrejas. Um esmeril que veio do inferno, que vive afiando a língua dos irmãos. Não estou brincando, irmão. Sabe quando o mundo vai olhar para nós e vai ver assim, somos discípulos de Cristo? Quando nos amarmos, meus irmãos. E amor entra naquilo que nós acabamos de ler. Que nós vamos ter o quê? Entranhas de misericórdia. O que isso significa, meus irmãos? Dentro de nós, dentro da nossa vida, dentro do nosso ser, vamos ter misericórdia. Sabe por quê, meus irmãos? Ninguém é perfeito. Todos somos falhos. Todos somos pecadores. E nesse texto que eu acabei de ler aqui, fala que nós devemos suportar uns aos outros, com longanimidade, benignidade, mansidão e tal. E aí as pessoas não entendem porque não são vitoriosas. Por isso que eu falo que nós devemos olhar a vitória de uma forma diferente. E Cristo deu esse maior exemplo. Outra coisa é que nós, quando olhamos para a vida de Cristo,
observamos que esse processo de vitória sobre a morte é uma coisa que nós devemos seguir. Cristo foi provado. Quem está passando por alguma prova aí, levanta a mão no nome de Jesus. Alguma tribulação, alguma adversidade, seja no trabalho, seja em casa, seja com a família. Meus irmãos, aguenta firme aí. Isso é uma prova. E o Senhor nos prova, meus irmãos, não para sermos reprovados. O Senhor nos prova para sermos aprovados. Por quê? Jesus venceu e nós também. Mas nós somos provados. Provados aonde, pastor? Na nossa vida. Olha que interessante que a palavra de Deus diz. Por isto, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de quem? De Cristo. Porque quando eu estou fraco, estou forte. Paulo dizendo à igreja de Coríntios, capítulo 2, versículo 2 Coríntios 12, 10. Sabe aquele momento que nós estamos fracos? Que não temos forças para nem expressar nada, que não temos forças para pedir ajuda para o irmão, que não temos forças nem de orar. Paulo está dizendo assim, que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Meus irmãos, no momento de tribulação eu sei que dá vontade de chutar o pau da barraca, de abandonar as coisas, abandonar até a igreja. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Deus tem olhado, meu irmão, para o seu choro. Deus tem olhado para esse processo de tribulação que você está passando. Ele tem visto a sua angústia. Aleluia. Ele tem visto a sua angústia. Sabe por quê? Porque Jesus venceu e nós também. O problema é que nós olhamos só da forma humana. O problema é que nós olhamos somente do jeito que nós queremos. Porque o ser humano é um bicho ansioso demais. Quer as coisas tudo por ontem e por agora. E não entende que existe um processo, meu irmão. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Eu sei que talvez a notícia ruim chegou até a sua vida. Eu sei que talvez hoje você está chorando na presença de Deus. Mas uma coisa eu te falo. Quando você está fraco, aí é que você está forte. Porque Jesus venceu e você também. É um tempo. E esse tempo vai passar no nome de Jesus. Só que você tem que aguentar. O problema é que nós estamos sendo o que? Miseráveis. Estamos sendo miseráveis somente olhando para esta vida. Cristo, ele tinha uma visão de futuro. Cristo tinha uma visão de eternidade. E nós devemos também, meus irmãos, ter visão de eternidade. Porque se a sua esperança, meu irmão, só for aqui, sinto muito te dizer, a sua esperança tem que estar no céu. Sabe por quê? Foi falado aqui. Jesus está voltando. Nós já estamos cantando Maranata, ora vem Senhor Jesus. As trombetas vão soar. E aí? Vai desistir? Vai parar com tudo? Vai abandonar a igreja? Meus queridos, olha que interessante que a palavra de Deus nos diz. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória
a ser revelado em nós. Paulo dizendo ali em Romanos, Paulo tinha uma visão, meus irmãos, de futuro. O problema é que as dificuldades são tantas, a dor é tanta, que nós não conseguimos enxergar o futuro. Sabe qual é o futuro, meu irmão? Eu vou preparar uma morada. Eu vou preparar uma morada para vocês. Só que, enquanto eu estiver preparando essa morada, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está preparando a morada, meu irmão. Vai chegar o tempo que Ele vai voltar para nos buscar. Então nós devemos ter uma visão de futuro, uma visão de eternidade. Isso talvez não vai solucionar o seu problema. Talvez essa tribulação, você tendo a visão de eternidade, a visão de futuro, não vai, acabou, não. Mas vai te dar uma esperança para ficar firme na presença do Senhor. Meus queridos, a nossa esperança tem que ser o Senhor. O problema é que nós estamos esperando somente nas coisas aqui dessa terra. Como eu falei, é que nós estamos sendo miseráveis. Outra coisa interessante é que quando nós observamos a vida de Cristo, observamos esse processo que Ele teve na sua vida para chegar até a vitória que venceu a morte. Cristo teve o quê? Humildade. A palavra de Deus tem um texto que diz assim, Paulo falando a Coríntios: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Pastor, o que tem a ver isso com a vitória em Cristo? Porque o Senhor Jesus venceu e nós também. Tem tudo a ver. Sabe o que falta nas pessoas, e principalmente do cristão? Humildade. Quer resolver tudo com a força do braço. E não tem a humildade de se ajoelhar e buscar ao Senhor em oração. Pensa que é algo assim que vai diminuir a pessoa. Ô louco, pastor. Tem muitos, meus irmãos, muitas pessoas que pensam desse jeito. Paulo, quando ele fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, nós observamos que Paulo também teve essa humildade. Humildade de não querer o quê? O reconhecimento humano. E o cristão só quer reconhecimento humano. O crente só está querendo o reconhecimento humano. O reconhecimento do pastor, da pastora, do presbítero, do diácono, da irmã tal. E se esquece, meus irmãos, que o reino de Deus é muito mais do que isso. Não queira reconhecimento humano, meu irmão. Sabe aquelas pessoas que chegam assim para você e ficam assim, varão, toma cuidado. Não queira reconhecimento humano. Sabe por quem que você tem que ser reconhecido? Por Deus. Por Jesus Cristo. Pelo Espírito de Deus. Meus irmãos, sabe uma coisa interessante? Você tem a essência de Deus dentro de você. Você é templo do Espírito de Deus. E se você é templo do Espírito de Deus, a essência de Deus está em você. Não queira reconhecimento humano. Sabe por quê? Isso só te leva para a derrota. Sabe por quê? A Bíblia tem um texto muito interessante que diz assim: Senhor, mas nós expulsamos demônios em Teu nome. Nós curamos os enfermos em Teu nome. Nós fizemos isso no Teu nome. Nós fizemos aquilo lá no Teu nome. Jesus vai olhar para essas pessoas e vai dizer assim: estou fora.
Não conheço, não. Sai daqui. Meus queridos, tome cuidado. Tome cuidado. Queira o reconhecimento de Deus na sua vida. Não espere somente aqui nessa terra. Não seja miserável no nome de Jesus. Tenha a humildade de entender que você não é nada sem Deus. Nada! E se você tem sido usado por Deus, meu irmão, a glória não é sua. A glória é de Deus. E meus queridos, Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é dele, a honra é dele. Sabe por quê? Nós somos pecadores. Sabe o que a gente merecia de verdade? Nada. Mas Jesus venceu. E nós também. Meus queridos, nós só vencemos porque Ele venceu. Seja humilde. Reconheça que é Deus na sua vida. Não queira reconhecimento humano. No nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que ela diz assim: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Pedro dizendo na sua primeira carta: busque a humildade. Sabe por quê? Quando você busca a humildade, o Senhor concede a sua graça. A graça de Cristo, meus irmãos, alcança-nos todo dia. O problema é que não reconhecemos isso. O problema é que nós não exaltamos a Deus. O problema é que nós não glorificamos ao Senhor. O problema é que queremos a glória para nós. O problema é que queremos que as pessoas nos bajulem. O problema é que nós queremos que as pessoas passem a mão na nossa cabeça e falem: ai, coitadinho. Irmão, para com esse negócio de coitadinho. Levanta a sua cabeça. Olha para frente. Olha para o alto. É que é de lá que vai vir o seu socorro. No nome de Jesus. Humildade. E Cristo demonstra isso na sua caminhada. Por várias vezes você vai ver Cristo quando Ele faz um milagre, Ele chega para a pessoa: beleza, firmeza aí total, firmão, recebeu a bênção? Pô, fica quietinho aí na sua, não fala nada não, abafa o caso. Mas aí as pessoas não aguentam, né? E vai e fala. Por várias vezes você vai ver Cristo sendo humilde. E você quer o maior exemplo de humildade, meu irmão? É o Filho de Deus. Mas diz lá em Filipenses que Ele se esvaziou de si, assumindo a forma de servo. Outra coisa interessante que nós podemos observar na vida de Cristo, e que eu creio que isso é uma das coisas mais difíceis para o crente realizar. Por quê? Porque mexe com o ego, mexe com o coração, mexe com a mente. Sabe por que Cristo venceu a morte? Porque Ele perdoou. Pensa num negócio difícil para o crente, meu irmão. É perdoar. As pessoas têm um rancor no coração terrível. As pessoas têm um ódio no coração terrível. Irmãos, não somos perfeitos. Somos falhos. Todos nós. Somos pecadores, todos nós. Jesus perdoou. Se é de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que nós estamos imitando a Cristo?
nesse quesito do perdão? Sabe qual é o problema? O irmão pisa na bola. Beleza. E aí o irmão encontra o outro irmão, sei lá, no mercado. O irmão corta até o corredor, não passa no mesmo corredor só para não ver a cara do irmão. Aonde está o amor de Cristo nisso? Ou eu entendi errado. Ou eu olhei para a Bíblia e interpretei errado. O problema é que nós não perdoamos. O problema é que nós não conseguimos perdoar. Cristo é o maior exemplo, meus irmãos, de perdão. E o discípulo de Cristo, ele tem que trazer isso na sua vida. Ele tem que trazer isso no seu dia a dia. Ele tem que trazer isso em todos os momentos da sua vida. Uma certa vez os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Será 7? Os caras já colocou até um limite, velho. Será aí? Ah, porque até aqui eu vou, né? Porque até aqui eu chego. Porque até aqui, Cristo, eu chego. Beleza, eu consigo. Perdão não tem limite, irmão. Se tivesse limite, perdão, você não estaria aqui hoje. Sabe por que Cristo não teria se entregado por você? E aí o que Jesus disse para os discípulos? Ó, o negócio é o seguinte, não é 7 não. Pega esse 7 aí e vamos dar uma multiplicada aí. Vamos aumentar esse limite que você colocou. Mas isso também não significa que Cristo colocou um limite. Ele só queria mostrar para os discípulos que nós devemos perdoar todos os dias. A palavra de Deus, ela tem um texto que diz assim: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Quem conhece a oração do Pai Nosso de cor aqui? Creio que a maioria. Amém? Vamos lá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa parte eu esqueci. Doai as vossas ofensas, assim. Mas o pão nosso você quer todo dia. Que venha o teu reino todo dia. Que venha a tua glória todo dia. Mas na hora que chega no perdão, essa parte é difícil. Meus queridos, Jesus venceu. E nós também. Para termos essa posse, termos essa convicção de vitória com Cristo Jesus, devemos perdoar. Eu sou falho, meus irmãos. Todos nós somos falhos. E esse é o maior exemplo que Cristo deu de perdão. Você acha que se o perdão fosse uma coisa assim tão desnecessária, você acha que Cristo tinha se entregado para morrer na cruz? Não. E isso tem que ser na vida do cristão. Tem que ser na vida do crente. Eu falo cristão, meu irmão, porque eu acho que eu estou adotando mais essa palavra do que crente, viu? Porque crente tá uma palavra que está abrangendo muito, né? Ela está indo muito além daquilo que ela era para ir. Mas eu vou falar cristão. Porque quando os discípulos são chamados de cristão pela primeira vez, diz a palavra que eles foram chamados de cristãos por quê? Porque eles se pareciam com Cristo. Porque eles falavam as mesmas coisas que Cristo.
Porque eles se vestiam como Cristo. Ah, pastor, então nós temos que vestir. Não estou falando isso. Tá? Porque naquela época eles se pareciam com Cristo. É lógico. Ordem e decência na casa do Senhor. Amém? Mas o perdão é uma coisa muito maravilhosa. Olha o que Paulo diz. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, nos perdoou. Irmãos, o perdão tem que ser na nossa vida todo dia. Você quer ser vitorioso em Cristo Jesus? Perdoe. Você quer ser vitoriosa em Cristo Jesus? Perdoe no nome de Jesus. O perdão tem que ser uma coisa muito forte na sua vida. E infelizmente nós estamos vivendo uma época difícil. Estamos vivendo uma época, como eu já falei aqui, o perdão, o amor, está sendo difícil de achar. Meus queridos, Jesus venceu. E nós também. Oxi, só alguns, mas amém. Jesus venceu e nós também. Toma posse disso no nome de Jesus. Só que essas coisas que nós falamos aqui, você tem que começar a praticar na sua vida. Eu vou pedir para que você fique de pé no nome de Jesus. O grupo de louvor tome seu lugar. E enquanto eles estiverem louvando ao Senhor aqui, a visão de vitória, ela tem se distorcido muito. A visão de vitória, ela tem tomado outro rumo. A visão de vitória que as igrejas têm ensinado, ela tem se perdido. Meus queridos, nós temos que analisar, nós temos que observar e olhar a palavra de Deus de uma forma diferente. Porque Cristo venceu a morte. Nesses textos que nós lemos ali no início, Cristo ele venceu a morte e tirou a chave da morte da mão de quem? Do diabo. Então a morte não tem mais poder, meu irmão. O diabo ele não tem mais poder sobre a morte. Você é um vitorioso. Só que a sua vitória, meu irmão, você tem que começar a analisar ela um pouco diferente. A sua vitória não está somente nas coisas que você pega. A sua vitória não está somente nas coisas que você possui. A sua vitória está no céu. Você vai morar num lugar maravilhoso, onde não vai ter dor, onde não vai ter mais as coisas ruins que você passa aqui nessa terra. Diz a palavra do Senhor que você vai estar face a face com Ele, para a eternidade. A sua visão de vitória tem que mudar, meu irmão. Não significa receber as bênçãos materiais que você é um vitorioso. Mas infelizmente o mundo só tem olhado desse jeito. Pessoas bem-sucedidas são vitoriosas. Olha para a vida dos discípulos. Olha para a vida da igreja primitiva. Olha para a vida dessas igrejas que estão em lugares que são perseguidos. Quem tem sido vitorioso? Tem pessoas, meus irmãos, que nesse exato momento estão com uma faca no seu pescoço e receberam a seguinte pergunta: você nega Jesus ou você acredita nele? E eles estão falando que acreditam em Cristo. E as suas cabeças são degoladas. Quem será que está sendo vitorioso nesse exato momento? Você que espera somente as coisas materiais? Ou esse que não negou a Cristo num momento difícil?
A nossa visão de vitória, meu irmão, tem que começar a ser diferente. Se você pegar a história dos discípulos, dos apóstolos, a não ser João, todos os outros receberam assim martírios terríveis. Paulo foi decapitado, outros foram queimados no óleo quente, Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Eles não foram vitoriosos? Foram vitoriosos, meus irmãos. Enquanto eles estiverem louvando aqui, você que entendeu que a sua vitória tem que ser analisada de uma forma diferente, que esse momento difícil que você está passando é um processo para chegar na sua vitória, que esse momento de tribulação é um processo para você chegar na sua vitória, que esse dia mal, que essa notícia mal que você recebeu, é um processo para você chegar na sua vitória. Eu quero que você venha aqui à frente no nome de Jesus, porque o Senhor vai te fortalecer nessa noite, e você vai ficar firme no nome de Jesus. A vitória, Jesus venceu, e nós também. Eu quero que você venha aqui à frente quando eles estiverem louvando. Depois nós vamos estar orando juntos, amém?